Agora vem a parte difícil e que frustra um pouco as pessoas como eu do direito. Porque vocês precisam do conhecimento sobre criptoativos e blockchain, e não sobre direito em si. Então não adianta a pessoa me perguntar, sim, eu queria uma referência sobre sucessão hereditária com criptoativos. Eu falo, olha só, você trabalha com sucessão hereditária, você sabe muito mais sobre sucessão hereditária do que eu. Vá atrás de uma bibliografia técnica só sobre criptoativos, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a conexão. Porque o seu problema não está na sucessão hereditária. O seu problema está na compreensão técnica do que são criptoativos e do que é blockchain. Bom, pessoal, primeiro desafio, então, que eu já adianto para vocês, meu vai ser ser o mais claro possível quanto a isso. E eu gosto sempre de começar dizendo que em toda apresentação, treinamento, curso, o que quer que seja, quando eu trato desse tema, a ideia é que não seja exigido nenhum conhecimento prévio sobre o assunto e que a gente chegue no final com vocês tendo tido a oportunidade de reterem algo de útil para vocês. Porque falar, né? Se for só para falar, até papagaio fala. O tema dessa nossa palestra de hoje é persecução patrimonial e por que você deveria se importar com isso. E para que a gente aborde esse tema, a estratégia que eu adotei hoje vai ser falar um pouco sobre a minha jornada dentro dessa temática. E a minha jornada dentro dessa temática começa lá no início de 2018. Essa foto bonita aqui foi a foto do 9º Fórum Permanente de Processualistas Civis. Eu tinha terminado, há menos de 2 anos antes, o meu mestrado em processo civil, estava super empolgado com essa área do conhecimento no direito, e eu ia a todos os eventos, eu escrevi artigo, eu publiquei a minha dissertação como livro, estava super empolgado. E esse foi um dos eventos. Eu estou aí em algum lugar, não sei exatamente agora onde eu estou, mas eu estou aí. Confiem em mim, primeiro voto de confiança que vocês vão me dar é confiando que eu estou aí no meio. E mais ou menos nessa mesma época, em janeiro de 2018, mais precisamente, feliz, né, feliz profissionalmente, eu já era procurador da República, tinha terminado meu mestrado finalmente, se tudo der certo, nunca faria meu doutorado, eu comprei Bitcoin pela primeira vez. Aqui, no topo histórico até então do Bitcoin, batendo lá quase 20 mil dólares. O que aconteceu na sequência? Para quem não souber ou não se lembrar, está aí no gráfico. Ó. O Bitcoin só perdeu valor. Ao longo de todo o ano de 2018, em 2019 se recuperou um pouquinho. E o que é que você faz quando você se expõe a algo que você não entende e começa a perder dinheiro? Nossa, você fica empolgadíssimo. Que legal, eu estou tomando um belo prejuízo, eu quero estudar mais sobre isso. Agora, é claro que não, ninguém faz isso. Ou você fecha os seus olhos e vai fazer outra coisa da vida, ou você realiza o prejuízo. No meu caso, a minha exposição tinha sido pequena, eu não tinha comprado tanto naquele momento, de modo que eu adotei a estratégia de fechar os olhos, deixei aquilo ali parado e toquei a minha vida. E o tempo foi passando, e aí chegamos no meio de 2019. Naquele momento lá do gráfico, ó, quando eu estava começando a recuperar meu interesse pelo assunto, porque o Bitcoin estava se recuperando, foi deflagrada, lá no Espírito Santo, estado onde eu sou procurador da República, a Operação Madoff. Autoridades cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em 3 estados diferentes, e havia uma empresa que estava captando o dinheiro das pessoas sob o pretexto de estar investindo em criptoativos. Nesse momento, eu fui obrigado a estudar sobre o assunto. Eu tive que atuar em várias oportunidades nesse caso, tive que entender um pouco melhor sobre o que é isso daí de Bitcoin, de blockchain. E aí eu vi que, nossa, faz sentido. Isso faz sentido. E percebendo que isso faz sentido, do meio de 2019 até o final de 2021, eu passei por uma jornada de aprendizado nessa temática. E o primeiro grande desafio que eu enfrentei foi o seguinte: todo o material que existia sobre o assunto criptoativos em português era voltado para o investidor. Todo mundo só estava interessado em Bitcoin para investir. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Não. Eu preciso conduzir uma investigação que diz respeito a isso. A minha pegada é outra. Eu preciso de outros tipos de conhecimento. Isso não estava muito presente lá naquele momento, em 2019.
E aí, esse sujeito aqui foi o sujeito que me deu mais luzes nessa temática, que é o Andreas Antonopoulos. Ele é professor da Universidade de Nicósia, no Chipre, e eu comecei a assistir vários cursos dele, fiz várias certificações com ele. Em inglês, havia essa barreira linguística para muitas pessoas. E, além disso, eu comecei a me envolver em várias comunidades brasileiras que tratavam do assunto criptoativos. Me envolvi primeiro com a Escola Cripto, lá com o João Razin. Depois na comunidade do Caio Vicentino, que é uma comunidade sobre finanças descentralizadas. E, por fim, essa pessoa aqui, Rodrigo Cagiano, eu conheci ele num curso que eu fiz do MIT. Ele é da iniciativa privada. E, para vocês terem uma ideia como esse universo é dinâmico, segunda e terça estávamos dando treinamento sobre blockchain na STJ. E quem que é esse sujeito aqui em preto e branco? Alguém aí conhece? Se alguém conhecer, levanta a mão, por favor. O Ícaro de Carvalho, do Novo Mercado. Poxa, marketing digital. O que aconteceu nesse período aqui de 2019 e 2021? Parece que foi em outra vida, mas passamos por uma pandemia. Todo mundo ficou recluso dentro de casa. E eu percebi, sem muita dificuldade, que um dos maiores, se não o maior desafio atualmente, é você reter a atenção das pessoas. Por melhor que seja o conteúdo, a mensagem que você tem a passar. Se você não tiver uma boa didática, se você não souber abordar isso com objetividade, as pessoas não se importam. E não é à toa que ele está em preto e branco. Esse também foi o meu maior desafio. Quando eu comecei com essa história de você está estudando sobre marketing digital, quer virar blogueiro. Desistiu da MPF, quer virar blogueiro agora. As pessoas têm dificuldade de entender que o que você quer é que a sua mensagem atinja um grande público. E as pessoas ficavam me perguntando, quando você vai escrever um livro sobre isso, Alexandre, sobre criptoativos? Eu falava, olha, quando eu tiver tempo, porque isso não está nem na lista das minhas 10 principais prioridades. As pessoas não se importam. Nem quem compra o livro muitas vezes se importa em ler. O sujeito acha que é suficiente ele comprar lá o livro, deixar na estante e pronto. Então, se você tem algo muito importante para ser dito, cara, faz um tweet. Grava um vídeo. E aí bota, mas é para atravessar no processo. Bota lá um QR Code. Olha, se você quiser entender essa petição de 70 páginas em um vídeo de 5 minutos, aponte o celular para esse QR Code que eu vou explicar em 5 minutos. E isso funciona. E aí foi uma pessoa muito importante também nessa minha jornada de aprendizado. Mas foi um caminho que me rendeu muitas críticas. Eu fui confrontado com críticas de pessoas assim, de amigos de longa data, falando que não, mas você deveria se empenhar mais em se destacar no ambiente acadêmico. Vocês se lembram do número de pessoas que tinha lá naquele segundo slide? Aquelas pessoas todas, na maioria, são mestres e doutores em processo civil. Pense num troço específico. O que eu tinha de diferente em relação a elas? Nada. E o tempo foi passando. E aí tivemos um outro grande momento marcante na minha jornada profissional dentro dessa temática. Em setembro de 2021, foi deflagrada a Operação Criptos no Rio de Janeiro, que prendeu o Gladson, vulgarmente conhecido como Farol dos Bitcoins. E naquele momento, houve uma apreensão muito grande de criptoativos, muito grande, mais de R$1 bilhão apreendido em Bitcoin. E agora, o que a gente faz? Vende ou não vende? Faz a custódia disso como? Deixa com alguém da Justiça, deixa com alguém da Polícia, do Ministério Público, quem vai ficar com essa carteira? Ninguém sabia o que fazer. E ninguém sabia o que fazer, o que foi feito? Foi criado um grupo de trabalho exatamente para desenvolver e capacitar o Ministério Público Federal dentro da temática dos criptoativos e da tecnologia blockchain. Eu fiquei como coordenador desse grupo de trabalho desde então, desde 2021 eu sou coordenador desse grupo de trabalho, e isso representou uma grande virada de chave na minha vida, porque eu já vinha estudando esse assunto desde 2019, só que veja só, aquelas pessoas com as quais eu estava envolvido, e aí, sobretudo, o João Razin e o Caio falavam para investidores. Toda a comunidade em que eu me envolvia, de estudos, de abordagem desse assunto, estava voltada para investidores. E nesse ponto de virada aqui,
eu percebi que eu deveria abandonar, né, esse foco de estudar o assunto sob o aspecto do investimento. Não parei de investir em criptoativos. E não parei, vejam, não é só porque você acredita que os criptoativos, em termos de investimento, são o futuro? Não sei. Eu admito que isso comporte controvérsias, mas eu percebi que a maior contribuição que eu poderia dar não era aqui. Já tinha muita gente falando disso. Esse aqui foi um curso que eu lancei lá em 2021 para investidores. Tudo bem. Outras 50, 100, 1000 pessoas poderiam fazer isso também. Mas isso aqui não tinha muita gente que pudesse fazer. Abordar esse assunto de forma didática para profissionais de direito. E foi a partir, então, desse momento que eu mudei o meu alvo de estudo e, consequentemente, o meu público-alvo para focar mais em desenvolver treinamentos para profissionais de direito. Poxa, como fazer uma busca e apreensão de criptoativos, como fazer um testamento envolvendo Bitcoin, como fazer uma partilha em caso de divórcio se você tiver ativos digitais. Todas essas são temáticas que, para serem bem abordadas, imprescindem de um conhecimento técnico sobre esse assunto. E aí, desde 2021, acabou que eu dei já mais de 20 treinamentos sobre o assunto. Não, desculpa, mais de 20 treinamentos foi em 2024. Desde 2021 não tenho a menor ideia. E essa daí foi uma foto de um dos treinamentos que eu dei esse ano em Moçambique. Vocês acham que existe alguma chance de alguém me chamar para falar em Moçambique sobre processo civil? E veja, eu não tenho pessoalmente nada contra o processo civil. Eu gosto de processo civil até hoje. Mas existem pessoas muito mais qualificadas do que eu para falarem sobre isso. Pessoas que estudam sobre processo literalmente há décadas. Que começaram a estudar sobre isso muito antes de mim. Por maior que seja o meu esforço, por maior que seja a minha competência, não é crível achar que eu vou conseguir um papel de destaque maior do que essas pessoas que já estão nessa jornada há tanto tempo. Mas, afinal de contas, o nosso tema é persecução patrimonial de criptoativos. E se eu falei que mais da metade das capacitações que eu dei esse ano envolvendo criptoativos foi sobre persecução patrimonial, convém a gente entender por que as pessoas querem saber tanto sobre isso. E nesse primeiro slide aí, vocês vão ver dados extraídos do relatório Justiça em Números do CNJ, publicado alguns meses atrás. Tem um dado que me chama muito a atenção, que é esse primeiro. Primeiro grau do Poder Judiciário contava, no final do ano passado, com um acervo de 78 milhões de processos, mais da metade na fase de execução, 56%. Fase de execução, leia-se, execução / cumprimento de sentença. Na atividade executiva. Mas tem um dado aí, que desde 2022 eu vejo esse dado só se agravando, que me chama mais atenção ainda. O tempo que um processo leva, da data de ajuizamento da demanda até a data de prolação da sentença, corresponde a 1/3 do tempo que o processo fica na atividade executiva, na fase de execução. Exemplificando, se você levar 1 ano para obter uma sentença do juízo de primeiro grau, na média você vai perder 3 anos executando essa sentença. Meus amigos, isso não é um problema grave do judiciário. Isso é apenas o problema mais grave do sistema de justiça. Como conferir efetividade às decisões que são dadas. E por que criptoativos tem a ver com isso? Porque 6,8% da população no mundo tem criptoativos. Será que o Brasil está muito longe disso? No último ano, 2023 para 2024, houve um crescimento de 1/3 no número de pessoas no mundo inteiro que têm criptoativos. E vejam, não é raro. Agora se tornou um pouco mais raro, porque eu já falei isso tantas vezes que meus colegas de trabalho já pararam de me perguntar isso, né? Mas até 2022, 2023, não era raro alguém me procurar com dúvidas sobre persecução patrimonial, falando, sim, como é que você faz pesquisa para saber se os seus alvos, lá o meu gabinete é de improbidade administrativa e crimes contra a administração. Como é que você faz para pesquisar se o executado tem embarcações e aeronaves? Aí eu explicava, né, dos sistemas que tem de consulta.
Só que eu sempre perguntava para a pessoa, você já pesquisou se ele tem criptoativos? Assim, não tem problema nenhum você pesquisar se ele tem aeronaves e embarcações. Mas, matematicamente, a chance dele ter criptoativos é muito maior do que a chance dele ter aeronaves e embarcações em nome próprio. Porque você ainda tem a possibilidade dele ter isso daí em nome de laranja, em nome de terceiros. E a beleza disso tudo é que será que você precisa de um sistema específico para consulta de criptoativos por parte do devedor? Quando a gente entra lá na página do CNJ, entrei ontem à noite, até porque são vários sistemas que vão sendo atualizados, quando vocês clicam lá, sistemas de serviços patrimoniais, vocês veem todos esses serviços. Nenhum deles cobre posições em criptoativos. E é natural, quando a gente fica sabendo que nenhum deles cobre posições em criptoativos, a gente se refugiar no argumento de que, então não há nada a ser feito. O que eu posso fazer é esperar o CNJ criar um sistema para isso, o Banco Central regulamentar a matéria. Tem, inclusive, uma notícia de 4 de setembro de que o Conselho Nacional de Justiça vai criar esse instrumento, o CriptoJude, junto com a Bcrypto. Excelente, meus amigos. Excelente iniciativa. Mas será que sem isso daqui não dá para fazer nada? Dá para fazer muita coisa. E o que é necessário, então, para a gente conseguir encontrar ou pesquisar bens do devedor, do executado, ou de um réu que foi condenado em algum processo? Do conhecimento. Para vocês terem uma ideia de como é caro esse tema, também ao Ministério Público Federal, o primeiro produto que o grupo de trabalho que eu coordeno entregou foi esse roteiro de atuação, criptoativos, que está disponível gratuitamente para download. Se inscreverem lá no Google, criptoativos, roteiro de atuação MPF, vai aparecer esse PDF para baixar. Tudo, entre aspas, que é necessário é o conhecimento. Agora vem a parte difícil e que frustra um pouco as pessoas como eu do direito. Porque vocês precisam do conhecimento sobre criptoativos e blockchain, e não sobre direito em si. Então não adianta a pessoa me perguntar, sim, eu queria uma referência sobre sucessão hereditária com criptoativos. Eu falo, olha só, você trabalha com sucessão hereditária, você sabe muito mais sobre sucessão hereditária do que eu. Vá atrás de uma bibliografia técnica só sobre criptoativos, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a conexão. Porque o seu problema não está na sucessão hereditária. O seu problema está na compreensão técnica do que são criptoativos e do que é blockchain. E nessa afirmação vocês não precisam confiar em mim, porque eu vou dar demonstrações dela em 3 exemplos. Primeiro exemplo, criptoativos versus saldos representativos. Alguém aqui viu essa matéria nos últimos dias? Justiça nega pedido de Banco Safra para apreensão de bitcoins e diz ser praticamente impossível. Para a apreensão de bitcoins seja efetiva, é necessária uma bela dose de boa vontade do devedor para revelar que o seu dinheiro está embaixo do colchão ou que seus bitcoins estão em uma carteira privada. O momento agora não é de criticar ou elogiar essa decisão, meus amigos. Mas sim da gente estabelecer uma coisa que é uma informação e não uma opinião. Essa decisão aqui pode dizer respeito exclusivamente a uma coisa chamada criptoativos, mas não a saldos representativos. E para que a gente entenda essa afirmação minha, eu preciso falar para vocês do que são criptoativos, o que é a tecnologia blockchain e o que são saldos representativos. Criptoativos são ativos digitais que não podem ser copiados. Prestem atenção nessa definição. Programas de computador, jogos de computador existem há mais de 50 anos. E são ativos digitais. São ativos digitais. Qual que é a diferença entre um ativo digital e um ativo digital que não pode ser copiado? Para vocês perceberem isso, eu vou dar um exemplo pessoal, que é um fato que eu sempre narro, sem receio porque está prescrito. No final da década de 90, eu ainda morando no Rio de Janeiro, ia com os meus amiguinhos, no sábado, lá no centro da cidade, comprar joguinhos de computador pirata. A gente queria brincar, estudante, ferrado, sem grana, ia lá comprar os joguinhos de computador. Funcionava tão bem quanto o original. Só que às vezes o joguinho era muito novo e não tinha ainda o pirata. A gente comprava um original
tirava cópia para todo mundo e dividia o preço do original. Segundo exemplo, essa apresentação em PDF foi enviada para a organização do evento por e-mail. E não há nada de errado em eu dizer que eu enviei um PDF por e-mail. Eu abri o meu e-mail, o Gmail, anexei o PDF, cliquei no botão enviar. Confirmei ainda com o destinatário. Ei, Veridiana, você recebeu o PDF aí? Recebi sim, Senra. Enviei o e-mail com o PDF. Isso é verdade sob a perspectiva do usuário. Mas será que isso é verdade sob a perspectiva técnica? Não é. Não é verdade. Notem que se eu entrar no meu e-mail, na caixa itens enviados, vai ter o PDF. Se o destinatário entrar no e-mail dele, na caixa itens recebidos, vai ter o PDF. Porque, em verdade, na perspectiva técnica, você tem agora, pelo menos, 2 PDFs. Foi produzida uma cópia desse objeto digital. E o que esses dois exemplos, joguinho pirata e PDF, aparentemente distintos, têm em comum? Eles refletem um grande problema dos objetos digitais. Como impedir que um objeto digital seja copiado? Sob aspecto técnico. Né? Sob aspecto jurídico, só você criar uma norma lá. Cria uma lei, olha, está proibido a pirataria. E aí, a partir desse momento eu não consigo mais ir no centro com os meus amigos comprar o joguinho pirata? Não, continuo conseguindo. Eu passei a infringir a lei, mas eu continuo conseguindo ir lá e comprar o joguinho pirata. Como você impede a cópia de objetos digitais sob aspecto técnico? Como você torna isso impossível? Esse foi o problema que o Bitcoin resolveu. Se eu envio uma fração de Bitcoin ou um Bitcoin inteiro para qualquer um de vocês, por mais que eu queira que vocês fiquem até o final da palestra, eu não vou enviar Bitcoin para ninguém, mas eu efetivamente perco a disponibilidade desse Bitcoin, porque o Bitcoin é um ativo digital que não pode ser copiado. Retenham essa informação, porque a nossa próxima informação diz respeito ao blockchain. E a melhor maneira da gente entender objetivamente do que é o blockchain é pensar nele como um livro distribuído, que existe ao mesmo tempo em várias vias, cada um de vocês tem uma via desse livro. E essas vias têm uma particularidade. Elas são mantidas sincronizadas entre si. Então, a informação de cada uma dessas vias sempre corresponde com a informação das outras vias. E é exatamente por isso que eu não posso enviar o mesmo Bitcoin para mais de uma pessoa. Porque se eu tentar fazer isso, as outras vias que vocês todos têm vão perceber que eu estou tentando fraudar o sistema. E por que a gente precisa compreender isso? Porque se a gente conseguir compreender isso adequadamente, a gente vai saber que os criptoativos somente são ativos digitais que não podem ser copiados porque eles estão no blockchain, nesse livro distribuído. E aí vamos agora para o exemplo de como é que... Alguém aqui já comprou Bitcoin? Se puder levantar a mão. Ó, Luciano já comprou Bitcoin. Então eu falo do Luciano porque eu sei como ele comprou Bitcoin. Abriu uma conta na Binance, fez um Pix. Não vou falar de quanto foi o valor do Pix não, Luciano, senão eu ia te comprometer. Fez um Pix de um valor bastante elevado para a Binance e comprou alguns Bitcoins. E vejam, qual que é o problema dessa historinha que eu contei para vocês? Onde está no blockchain o Bitcoin do Luciano? Em lugar nenhum, porque o que ele comprou não foi Bitcoin. Bitcoins são ativos digitais que não podem ser copiados, e para isso eles precisam ser lançamentos em um registro público distribuído chamado blockchain. Onde está no blockchain que o Luciano fez? Não está no blockchain, está no registro privado e centralizado da Binance, que é uma plataforma centralizada. Não há problema nenhum nisso. O problema está em as pessoas não compreenderem essa diferença. Porque enquanto os criptoativos, sendo lançamentos nesse registro público e distribuído, não podem ser bloqueados, o que o Luciano tem na Binance, que é um lançamento em um registro privado e centralizado, pode ser bloqueado. Basta que a Binance coopere. Basta que qualquer prestadora de serviço de ativo virtual coopere. E aí, voltando para o nosso exemplo, como que a gente tem que interpretar essa decisão? Essa decisão daí pode dizer respeito aos bitcoins que o Luciano tem no blockchain, mas não pode dizer respeito aos saldos representativos que ele tem em plataformas centralizadas. Porque para o bloqueio, para a apreensão desses saldos, o Luciano não precisa nem ser comunicado a respeito. Basta um ofício do juízo para a plataforma. Bloqueie qualquer saldo que o cliente de CPF tal tenha com você, seja ele representativo de criptoativo, seja ele representativo de moeda fiduciária.
Vamos para o exemplo 2. Carteiras de criptoativos não armazenam criptoativos. Eu trouxe uma carteira aqui, que é uma carteira de dinheiro. E me deixem mostrar o dinheiro, porque eu saquei o dinheiro só para ter esse exemplo. A gente não usa dinheiro físico para nada. Eu saquei ontem R$100, 2 notas de 50. Coloco dentro da carteira. Boto a carteira no bolso. Perdi a carteira. O que aconteceu com os meus R$100 se eu perder a carteira? Eu perdi os R$100, porque os R$100 estavam dentro da minha carteira. Perdeu a carteira, perdeu os R$100. Eu tenho aqui também uma carteira de criptoativos. Uma carteira física de criptoativos, a Ledger. Botei a Ledger no meu bolso. Por favor, pessoal, não chame isso de pendrive. Parece um pendrive, mas não é um pendrive, tá? A Trezor parece uma chave de carro, mas não é uma chave de carro. É uma carteira de criptoativos. Guardei no meu bolso, perdi a Ledger. Perdi os criptoativos? Não. Em primeiro lugar, eu não perdi os criptoativos porque os criptoativos não estão aqui dentro. E a essa altura da palestra, meus amigos, alguns de vocês podem ainda não saber o que está aqui dentro. Mas vocês não podem achar que os criptoativos estão aqui dentro, porque a gente já viu que os criptoativos são ativos digitais, que não podem ser copiados, exatamente porque são lançamentos em um registro público distribuído chamado blockchain. Se os criptoativos estão no blockchain, no livro, eles não podem estar aqui dentro. E, de fato, não estão aqui dentro. E algumas pessoas acham nesse ponto que a explicação se torna um pouco ridícula. Ah, mas é bastante óbvio, né? Não, não é óbvio, não. Olha essa matéria aqui, de 9 de outubro. É tanta matéria sobre o assunto que eu deixo para fazer as apresentações 3 dias antes. Porque sempre tem coisa atual para a gente puxar, né? Irlanda apreende 2 bilhões em Bitcoin, mas não consegue acessar as criptomoedas. O dilema é enfrentado desde 2019, quando foi apreendida essa quantia milionária de um traficante de drogas preso naquele ano. Meus amigos, qual que é o problema técnico dessa matéria? A Irlanda não apreendeu Bitcoin nenhum. O que a Irlanda apreendeu foi um dispositivo físico chamado carteira de criptoativos, que não tem criptoativos dentro dele. E aí, a gente, para entender um pouco melhor isso, já sabendo que a carteira não tem, a gente precisa entender o que a carteira tem dentro dela. Carteiras de criptoativos têm dentro dela uma coisa chamada chave privada. É um códigozão alfanumérico que permite que você movimente criptoativos de determinado local no blockchain. Então, no blockchain, você tem vários endereços. Cada endereço você tem uma respectiva chave e você precisa dessa chave para movimentar o criptoativo que está no blockchain. E qual que é o papel nesse cenário aí de carteiras como essa daqui? Fazer a guarda segura dessa chave privada. O objetivo é esse, fazer a guarda segura dessa chave privada. E para a gente entender um pouquinho melhor o que são chaves privadas, pensem na chave privada como a chave da casa de vocês. E no endereço público como o endereço residencial. Você não sai enviando a chave de casa para as outras pessoas. Você envia o endereço. Ah, eu vou fazer um pedido no iFood, você informa o seu endereço. E aí, a encomenda chega lá. Só que essa nossa chave privada tem 2 particularidades que vão nos interessar. A primeira é, ela vem com o endereço anotado. Eu perco muita chave, porque eu levo só a chave normal, não a privada. Por favor, meus amigos. Eu coloco a chave no bolso, cai no meu bolso, volto da academia, cadê? Perdi a chave. Isso nunca colocou a minha família em risco. Porque quem encontrar essa chave não vai saber qual porta ela abre. Não tem nada escrito nela. As chaves privadas não são assim. As chaves privadas vêm com o endereço anotado. O endereço deriva da chave. Primeira consequência prática, se alguém tiver acesso a essa chave privada, vai entrar na sua casa e vai levar todos os seus ativos embora. É a primeira consequência. Segunda consequência, essa chave abre uma porta que não pode ser arrombada.
E qual que é a repercussão prática disso? Se você perder a chave, você nunca mais entra em casa. Tudo que estava dentro da sua casa vai continuar na sua casa paradinho. Você perdeu o acesso àquilo ali. Ninguém mais pode entrar em casa. E é por isso que a gente vê aquelas matérias muito sensacionalistas, verdadeiras, mas sensacionalistas do tipo: alemão tenta desesperadamente recuperar a fortuna de 2 bilhões de dólares. E só tem mais 2 tentativas para isso. Vejam. E aí todo mundo pensa, pô, que alemão estúpido, como é que o cara me perde 2 bilhões de dólares assim? O problema é o seguinte: ao tempo em que ele tinha uma posição imensa de bitcoins, essa posição dele valia algumas dezenas de dólares. Vocês querem comparar o cuidado que você tem na guarda de um bem que vale dezenas de dólares com a guarda de 1 bilhão, de 2 bilhões? É óbvio que não é algo comparável. Só que como nada desaparece da sua casa, você só perdeu o acesso a ela, todas as pessoas continuam vendo o que está lá dentro. E o que está lá dentro tem valorizado ano a ano. E por que esse valor chegou a 2 bilhões? Exatamente porque ninguém pode acessá-lo. Se esse usuário não tivesse perdido a chave privada, ele já teria vendido isso há muito tempo. Vocês acham que alguém com uma posição de 100 dólares vê aquilo ali bater 10 mil, 100 mil dólares, continua segurando? Continua segurando para quê? Se não é uma subida linear, para quando houver a desvalorização ser chamado de estúpido por todas as outras pessoas, a pessoa vende. E a diferença entre as carteiras é exatamente a forma pela qual elas guardam essa chave privada. Carteiras físicas, que são as mais seguras, como essa daqui, guardam a chave privada dentro de um dispositivo físico que nunca toca um ambiente online. Carteiras de computador e carteiras de celular, como essas duas aqui, essa e essa, guardam as chaves, respectivamente, no computador e no celular. Por que elas são menos seguras? Porque ninguém consegue acessar remotamente isso daqui, que é um dispositivo offline. Agora, o computador pode ser acessado remotamente. O celular também. Menos segura ainda do que esses dois tipos de carteira são as chamadas web wallets, que rodam online. Poxa, é super prático. Eu consigo acessar de qualquer lugar, mesmo sem estar com o meu computador, mesmo sem estar com o meu celular. Sim. A contrapartida é o fato de que você está correndo mais riscos, porque você consegue acessar de outro lugar e as pessoas também conseguem atacar a sua carteira de outro lugar e comprometer a segurança remotamente. E as menos seguras de todas são as carteiras de papel. Tá? O recado aqui, a gente não vai entrar profundamente em cada uma das carteiras, mas o recado aqui é: jamais usem carteiras de papel e web wallets. Sempre dá problema, sempre dá problema. E vamos para o nosso último exemplo. Criptoativos podem ser apreendidos se o seu contrato inteligente admitir bloqueio. Vamos com calma, todo mundo com café em dia, né? Todo mundo tomou café. A matéria é essa: Tether confirma ajuda a governo para bloquear 32 milhões em USDT em carteiras de criptomoedas. E por que eu trouxe essa matéria para vocês? Para vocês entenderem o seguinte: é muito comum, quando se fala em criptoativos, se traçar a seguinte distinção: not your keys, not your coins. Se você está fazendo a custódia dos seus criptoativos, ninguém pode mexer com eles. Se está numa corretora, numa exchange, não é seu. A chave privada não é sua, como a chave privada não está com você, não é você quem pode movimentar os criptoativos. É muito comum essa associação. E essa associação é verdadeira para uma finalidade, para falar o seguinte: olha, os valores que estão na exchange podem ser bloqueados mesmo contra a sua vontade. O problema está na segunda conclusão, na conclusão de que se isso está com você, ninguém mais pode mexer nisso. A primeira maneira das pessoas mexerem nisso, mesmo estando com você, é a falha do usuário. Se você falhar na custódia dos seus criptoativos, alguém vai poder mexer nele. Vocês já viram que a chave privada é mantida em segurança aqui dentro. E a chave privada é uma sequência alfanumérica, escrita, letras e números.
O que vai acontecer se você tiver feito backup numa folha de papel e a pessoa tiver acesso a essa folha de papel? A pessoa vai poder movimentar todos os seus ativos. E pode parecer bobo isso, mas não é raro a pessoa me procurar e falar o seguinte: Senra, comprei uma carteira de criptoativos, fiz exatamente o que você falou. Aí começa a narrar o episódio todo, e eu falo, eu não te falei nada disso. Como você começa me dizendo que fez exatamente o que eu te falei, se eu não te falei nada disso? A pessoa, não, eu fui lá no site do fabricante oficial, porque você falou para mim, olha, não compre no Mercado Livre. Porque a segurança desse dispositivo físico é exatamente por você ter comprado ele junto ao fabricante. Eu comprei junto ao fabricante. E roubaram todos os meus criptoativos. E assim, só tem gente de confiança na minha casa, Senra. Ninguém teve acesso a isso. E eu pergunto para a pessoa, sim, mas você fez um backup dessa chave privada? Fiz. Ah, onde estava o backup? Ah, o backup, eu fiz o seguinte, para não ficar muito complexo, e eu não esqueci onde eu anotei, eu mandei para mim por e-mail. Eu, como é que é? Sim. Eu mandei para mim por e-mail para eu poder ter o backup de qualquer lugar. Aí eu explico para a pessoa o que é uma carteira de criptoativos. Isso tudo eu explico para a pessoa. Eu paro meu tempo para explicar 15 minutos para a pessoa que os criptoativos estão no blockchain, que ele tem aqui a chave privada, que se alguém teve acesso à chave privada dele, movimentou tudo. Aí no final tem certeza que a pessoa entendeu tudo. Aí o último, sabe o que o último falou para mim? Tá, não, beleza, Senhor, eu já entendi tudo, mas você vai concordar comigo que é um absurdo, né? A pessoa, meu Deus, a pessoa não entendeu nada. Como assim é um absurdo? É um absurdo o quê? E para a gente desfazer um pouco esse mal-entendido, já sabendo então que você precisa da chave privada para movimentar os criptoativos, a gente precisa traçar aqui uma diferença entre criptomoedas. Deixa eu ver se tem nesse slide aqui ou não. Não, vamos voltar. Criptomoedas e criptoativos. Vejam, a gente começou falando de blockchain e eu disse, olha, pensem em um livro onde cada um de vocês tem uma via desse livro. E as informações de todos esses livros são sincronizadas entre si. Por que é que o Bitcoin não pode, por exemplo, ser bloqueado por uma autoridade central? Porque não há autoridade central inteligente. Cada um de vocês é um nó, tem uma via do livro. Ninguém tem uma autoridade sobre os outros para bloquear saldo na carteira de ninguém. Por isso que o Bitcoin não pode ser bloqueado. Só que criptoativos não se limitam ao Bitcoin. E existe hoje uma série de criptoativos, a imensa maioria dos criptoativos, que não são criptomoedas. O que determina a emissão e circulação de criptoativos que não são criptomoedas não é o consenso estabelecido entre todos vocês. Cada um de vocês tem um livro. O que vai determinar como o Bitcoin vai ser emitido, como ele vai ser circulado, é o acordo entre todos nós. Isso é válido para criptomoedas. Para criptoativos, o que determina a emissão e circulação é uma coisa chamada contrato inteligente. O criptoativo mais utilizado no Brasil, hoje talvez mais até do que o Bitcoin, é o chamado USDT, que é um criptoativo de uma categoria chamada stablecoins, porque um USDT tem o preço correspondente ao de $1 norte-americano. Esse é o principal criptoativo dessa categoria. E as pessoas pensam que os meus USDTs estão aqui na carteira, ninguém nunca vai pegar. Já vimos que os USDTs não estão aqui, estão no blockchain. Mas a chave está aí. E se ninguém tiver acesso a essa chave? O problema é o seguinte, os USDTs não são emitidos e circulam pela regra do consenso estabelecido entre todos nós. Eles são emitidos e circulam pelas regras que constam de um programa que está no blockchain. Smart contracts, ou contratos inteligentes, são programas que rodam em blockchains. Então, principalmente o pessoal do direito, contratos inteligentes não são contratos, não são inteligentes. Contrato, eu me lembro das minhas aulas de direito civil da faculdade, e eu não lembro de tantas coisas assim, das aulas de direito civil, mas disso eu lembro. Um contrato é um acordo de vontades. Um contrato inteligente não é um acordo de vontade, meus amigos. Não é, tá? Não é. Inteligentes. Ah, Senra, falam que contratos inteligentes são inteligentes porque eles são autoexecutáveis. Meus amigos, hoje eu acordei 6h30 da manhã. Graças ao meu despertador, tocou 6h30 da manhã. E o mais fantástico
foi que ontem eu havia programado ele para ele tocar às 6h30 da manhã. Alguém vai dizer que meu despertador é inteligente? Ele fez exatamente o que você programou ele para ele fazer? Sim, contratos inteligentes fazem isso. Exatamente o que você programou eles para ser feito. E existe um contrato inteligente, nesse caso aqui, que é o responsável pela emissão e circulação do USDT, dessa stablecoin. E esse contrato inteligente, com um programa, ele admite várias funcionalidades. Quem determina como o USDT vai ser emitido e vai circular é o consenso entre todos nós? Não. É o criador do contrato inteligente, é o criador do programa. E se o criador do programa tiver previsto a possibilidade dos USDTs serem bloqueados em qualquer endereço do blockchain, ele vai conseguir bloquear. E a propósito, ele previu isso. Todas as stablecoins, praticamente, todas. Tem uma exceção só, que é a DAI, mas praticamente todas, contam com uma função chamada blacklist. Basta, entre aspas, que o dono do contrato inteligente que nesse caso aqui é Bitfinex, venha aqui no explorador de blocos, contract, e escreva no contrato o endereço público que ela quer que não seja mais autorizado a enviar USDTs. E aí não interessa, meus amigos. Ah, mas eu estou com a chave privada. Você está com a chave privada, mas o que determina a circulação dos USDTs é o contrato inteligente de propriedade da Bitfinex. E a Bitfinex falou que você não pode mais transacionar com eles. Acabou. Está apreendido. A lição, meus amigos, que fica para mim disso tudo, e que talvez seja útil para vocês, não é sobre criptoativos, menos ainda sobre mim. Imagina, para falar de mim, fala para o espelho, né? Não precisa estar num público para falar de você mesmo. Mas a lição que fica para mim é de que, se mesmo se esforçando, você não está hoje onde você gostaria de estar, é provável que o problema não seja falta de esforço, mas sim esforço empregado na direção errada. A gente começou essa palestra de hoje com aquela foto lá da FPPC, que era um evento que eu adorava ir, que ainda hoje, esse ano eu não fui, mas ano passado eu fui. Mas de um momento da minha vida onde eu não estava onde eu gostaria de estar. E não é porque, não, assim, você, naquela época você era vagabundo, você não queria saber de nada. Não era não, pô. Eu tinha acabado de empregar um esforço intelectual incrível fazendo mestrado. O problema meu naquele momento não era falta de esforço. Era eu estar me esforçando na direção errada. Assim como um barco à vela que não está sintonizado com o vento. E, meus amigos, há muitos ventos atualmente. Os ventos da inovação são oportunidades incríveis. Talvez a sua direção não seja os criptativos. Essa foi a minha. Mas eu quero que você perceba que encontrar a direção correta pode ser muito útil e pode trazer muitos resultados. Meus amigos, muito obrigado e agradeço a todos que me ouviram.